Olá, alunos! Bem-vindos a mais um vídeo sobre resolução dos exercícios do Enem. O tema de hoje é função quadrática. Espero que vocês tenham assistido as duas videoaulas indicadas e, ao mínimo, tentado fazer os exercícios que eu selecionei de provas passadas do Enem. Então, agora vamos discutir um pouquinho sobre essas questões. Então, a primeira questão fala o seguinte: para uma feira de ciências, dois projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o projétil A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo, nas simulações realizadas. Então, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui. Nós temos o seguinte, tá? Vamos dar uma olhada nessa legenda. Aqui eu tenho o seguinte na legenda, ó. Eu tenho o A, ou seja, a trajetória do projétil A, sendo descrita, eles usam esses quadrados para representar. Então, olhem para o gráfico. O que é que tem quadrados aqui? Está na curva, que é uma parábola. Então, esse é o projétil A. O projétil B, ele está sendo representado, eu nem identifico direito, me parecem tipo uns dois risquinhos aqui, né? Ou um X, não sei dizer direito para vocês, que é o que está acontecendo, então, nessa trajetória retilínea. Então, o B está sendo uma trajetória retilínea e o A uma trajetória parabólica, tá? Aí diz assim, vamos só dar uma lida direito, voltar um pouquinho, deixa eu só pegar um marca-texto aqui, e ver o que ele fala para nós. Ele fala assim, ó, qual é o objetivo? O objetivo é que o projétil B intercepte o A quando esse, ou seja, quando o A alcançar a sua altura máxima. O B está sendo dado por essa reta e o A por essa parábola. Quando é que o A atingiu sua altura máxima? É só ver, né? É uma questão de visualização. Por acaso, é aí que o B está interceptando o A? Não, né? Como é que precisaria ser, então, a trajetória do B? Ele vai partir do 0, 0, né? Porque é altura 0 e tempo 0, tá? Ele vai partir aqui do mesmo lugar. Mas, por onde ele tem que passar? Por esse ponto em amarelo aqui. Então, como que ele deveria ser? Algo assim, né, gente? Tá? Vamos lá. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para ele fazer isso. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta, que representa a trajetória de B, olha só, ele está pedindo aqui coeficiente angular da reta, amores. Apesar de ele estar me dando uma parábola, tá? O foco é ainda na função do primeiro grau, porque a reta é dada por uma função do primeiro grau. Ok, deixa eu abrir minha câmera aqui para a gente conseguir resolver. Deixa ela aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Ele está falando na reta, tá? Reta é o gráfico da função do primeiro grau. Que carinha tem a função do primeiro grau? Essa aqui, ó. Y igual a AX mais B. Em que esse A, que é um número, é um coeficiente que vai estar acompanhando o X, ele é o nosso coeficiente angular, que é sobre o que o problema está tratando. Eu gosto muito, especialmente quando a gente está trabalhando com gráficos, tá? De enxergar esse coeficiente angular como sendo taxa de variação. Como assim, prof? A taxa de variação é o seguinte, eu quero saber o quanto o y sobe ou desce, porque essa taxa de variação pode ser positiva se o gráfico subir, né? Ou negativa se o gráfico descer. Eu preciso saber quanto que o y varia para cada x. De um x para o outro, quanto esse y sobe ou desce. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte.
eu vou pensar na trajetória anterior, a trajetória inicial, tá? Desse nosso gráfico B. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse nosso gráfico. Só vou mudar um pouquinho a cor da tinta. Aqui, tá? Vamos olhar o seguinte. O que eu tenho que ter para saber essa variação, tá? Eu tenho que ter 2 pontos bem visíveis. 2 pontos, quaisquer, mas contanto que eles sejam bem definidos, tá? Então, vou pegar, por exemplo, esse aqui. 0, 0 é ótimo, tá? Então, antes, né, esse gráfico passa pelos pontos 0, 0. E um outro ponto depois que ele passa, podia pegar esse aqui já, ó. Sem problema nenhum. Mas podia também pegar esse outro aqui, que é onde intercepta a parábola. Nenhum problema, tá? Mas eu vou pegar esse outro aí, que esse ponto é. Vamos lá. Para x ele é 2 e para y ele é 4. Então, 2 e 4, ok? Lembrando, né? X e Y. Pessoal, taxa de variação, ó, coeficiente angular, vou botar inicial, para não ficar 2As de anterior, tá? Quanto que o Y variou daqui para cá? Quanto ele subiu? Nesse caso, subiu, então ele vai ser positivo. Aumentou 4, concordam? E quanto que o X aumentou? Daqui para cá aumentou 2. Então, a variação, né, a taxa é realmente isso, ó. Delta Y sobre delta X, isso quer dizer a variação do Y e isso quer dizer a variação do X. Qual é o coeficiente angular inicial? Qual é a variação do Y do 0 para o 4? 4 unidades. Qual é a variação do X do 0 para o 2? 2 unidades. Ou seja, o coeficiente angular inicial era 2. Isso é o anterior. Tá? Depois, o que aconteceu depois? Então, vou botar final. Eu quero que agora a gente olhe para esse gráfico em vermelho, né? E pegue 2 pontos pelos quais ele está passando. Então, vamos pegar 2 pontos que eu enxergo. 2 pontos, um deles, né, pessoal? É o 0, 0. E assim, como fui eu que fiz essa em vermelho, tá? Eu vou acreditar muito mais no problema do que no meu próprio gráfico. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que ele tem que passar por esse ponto. Então, eu vou usar esse, que é um ponto bem garantido. Que ponto é esse? Para x é 4. Então, vamos botar aqui, ó, x 4. E para y, vem aqui no gráfico, é 16. Concordam comigo? Tá? Então, qual vai ser esse coeficiente angular final, né? Essa taxa de variação final. Ó, coeficiente angular final, tá? Qual é a variação do y? Do início para o fim aqui desses 2 pontos que eu tenho? Aumentou 16. Se tivesse diminuído, pessoal, eu ia colocar aqui, ó, menos 16. Mas nesse caso é 16 positivo. E a mesma coisa, do 0 para o 4, 4 unidades. Portanto, o nosso coeficiente angular final é 4. Nossa taxa de variação final é 4. Então, vamos lá para o problema e ver o que ele quer saber. Ele quer saber o seguinte. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta deverá aumentar ou diminuir. A primeira coisa, gente, quanto mais inclinada a reta, maior o coeficiente angular. Então, com certeza já ia aumentar, tá? Então, vem de novo aqui para a nossa escrita. Do 2 para o 4. O que aconteceu com isso? Não aumentou em 2 unidades? Pronto, está feito o exercício. Portanto, aumentar em 2 unidades. Tá bom? Seguindo aqui também. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento, que é T0. Cuidado aqui, tá? Vamos lembrar que sempre eu falo para vocês que a gente tem que identificar o que as letras, né, que na verdade são as variáveis, estão apresentando ou representando, melhor dizendo, na função. Eu tenho aqui, ó, temperatura T maiúsculo. Então, o T maiúsculo representa a temperatura. E aí diz assim, ó, reduzida a partir do instante do seu desligamento. Aí eu tenho um Tzinho, ó. Tzinho igual a 0, significa tempo igual a 0. E varia de acordo com essa expressão. Já vou até copiar essa expressão aqui, ó.
T em função de Tzinho. É isso que ele está dizendo, que a temperatura está em função do tempo. É isso que esses parênteses todo quer dizer, tá? Menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, tá? De novo, T maiúsculo, temperatura. Temperatura. Tzinho, T minúsculo, tempo. Temperatura em graus centígrados. Tempo, segue ali que ele está dizendo, em minutos. Tá, agora seguir aqui. Aqui, ó, gente. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Gente, se é temperatura, esse 39 é o nosso T grande. Tá? Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta seja aberta? Eu preciso chegar nessa temperatura. A pergunta é, qual é o Tzinho? Gente, vem e substitui, ó. Olha que lindo. Vou botar aqui, ó, no lugar do T. Prof, por que tem esse T? Tem que botar por acaso aqui ainda? Não, gente. Isso aqui, ó, quando vocês estão pensando, vocês podem pensar que é só o T maiúsculo, tá? Ele só está dizendo que o T maiúsculo está em função de T. É uma forma bem rigorosa, assim, uma linguagem bem rigorosa na matemática, tá? Mas tudo isso eu já vou substituir por 39. Isso é igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Antes de começar a sair fazendo 1000 contas aqui, tá? Identifica, isso aqui é uma equação, já não é uma função. Diferença, né? A equação é quando eu tenho uma igualdade e uma incógnita, quer dizer, até posso ter mais do que uma, né? Mas a equação é do segundo grau, vai aparecer uma incógnita. Eu só tenho o T ao quadrado, ou seja, ela é incompleta, então se eu só tenho o T ao quadrado, ou seja, não tenho o T, né? É só colocar o T ao quadrado em evidência, ok? Então, eu só vou ajeitar da seguinte maneira. Vou colocar ele para cá, T ao quadrado sobre 4, igual a 400 menos 39. T ao quadrado sobre 4 é igual a 361. O que acontece aqui? Esse 4 está dividindo, vai passar multiplicando. Eu tenho T ao quadrado igual a 361 vezes 4. Gente, aqui é aquela história da malandragem matemática. Eu tenho uma multiplicação. Se a resposta final, ou seja, se o valor do meu T fosse 361 vezes 4, então eu iria multiplicar. Mas não é o caso, né? O que eu ainda vou ter que fazer? Eu vou ter que extrair a raiz quadrada. E só lembrando, tá, pessoal? Quando a gente extrai uma raiz quadrada, quarta, sextupla, ou seja, de índice par, é sempre mais ou menos. Então, raiz quadrada de 361 vezes 4. Por que eu fiz isso? Porque aqui vem uma propriedade, né, das raízes, que é o seguinte. Se eu tenho que extrair a raiz de um produto, eu não preciso fazer antes a multiplicação. Isso aí é a mesma coisa de eu fazer a raiz de A vezes a raiz de B, entenderam? Então, eu posso tirar a raiz de cada um desses aqui separados. Então, isso aqui vai ser, ó, não precisa fazer todo esse beabá, né, gente? Só para mostrar para vocês mesmo. Portanto, raiz de 361, 19. Raiz de 4, 2. Portanto, o Tzinho seria mais ou menos 38. Porém, gente, T, né? Se fosse o T maiúsculo, até pode ter a temperatura negativa, apesar do forno, nesse caso, não. Mas T é tempo. Tempo só pode ser positivo. Portanto, o tempo que nós temos que esperar para abrir o forno é 38 minutos. Portanto, nossa solução é letra D. Ok? Vamos lá. Seguindo. Uma questão agora, né, que tipo, parece que está super em alta, então cuidar com isso, que fala sobre epidemia, né? Então dá para fazer muitas questões a respeito disso. Então diz assim, para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a
proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela seguinte função. Vou copiar a função aqui, ó. F de T é igual a menos 2T ao quadrado mais 120T, tá? Em que T é expresso em dia e T igual a 0 ao dia anterior à primeira infecção. Ok? Então, vamos começar o seguinte. Atenção. F é o número de infectados. Sempre identifiquem isso, né? E T é tempo dado em dias, ok? Aí já fala o seguinte, a secretaria dedetizou todos os bairros, ok? Vamos lá. Sabe-se que o número de infectados é dado por essa função e que a expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. Beleza. A secretaria decidiu que uma segunda dedetização, segunda por quê, amores? Porque eles já fizeram a primeira, tá? Já fizeram, lembrem disso. Deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. Esse 1.600 é o quê? Número de infectados. Se é o número de infectados, eu vou colocar no lugar do F. De novo, prof, por que F de T? Ele só está dizendo que é o número de infectados está em função do dia, né? Do número de dias que está passando, tá? Mas a gente substitui tudo isso aqui por 1.600. Isso é igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. Agora é uma equação completa do segundo grau, ok? Vou recolher tudo isso para antes da igualdade. Então, 2t ao quadrado menos 120t. 1.600 vai ficar aí, ó. Mais 1.600 igual a zero. Bom, eu me amo, né? E isso é importante na matemática, a gente se amar. Todos os termos podem ser divididos por 2. Então, vamos simplificar essa equação aqui. Vai ficar t ao quadrado menos 60t mais 800 igual a zero. É uma equação do segundo grau, tá? Eu vou fazer por soma e produto. Sim, prometo fazer um vídeo sobre soma e produto. Acho bem relevante, tá? Mas eu tenho que encontrar dois valores. A gente sabe que sempre que é função do segundo grau encontramos dois valores. Vamos só lembrar, né? Soma e produto, quando o nosso coeficiente quando o nosso coeficiente A é 1, é bem fácil de resolver, porque a soma é o quê? É sempre o segundo coeficiente com sinal trocado. Eu sempre brinco que são 3 S's, ó. Soma, segundo, sinal. Então, segundo coeficiente com sinal trocado e o produto é sempre o último, tá? Sempre nós temos que começar do produto, né? 2 números que multiplicados dá 800. Bom, seriam muitos números, né? Mas 2 números que multiplicados dá 800 e a soma dá 60 são 20 e 40, tá? Portanto, o que isso quer dizer? Que a segunda dedetização vai começar em qual dia? Será que no 40 ou no 20? Já falou qual foi a primeira. A primeira foi antes de ter tudo isso. Então, se a primeira foi tudo de ter antes, foi antes de ter tudo isso, então o tempo aqui vai ser 20. Então, a segunda dedetização vai ser no 20º dia, tá? Vamos só analisar um pouquinho dessa função, né, graficamente. O que ele diz? Ó, sempre, pessoal, graficamente, né, olhando pela função, quem está isoladinho aqui ocupa o eixo Y, o eixo vertical. Então, aqui eu tenho F, que é o número de infectados. E quem está aqui vai ocupar o eixo vertical, o eixo horizontal, perdão, que é o eixo X, T. Tá? Que tipo de gráfico dá essa função? Uma parábola. Côncava para baixo, porque o nosso coeficiente angular, não tem coeficiente angular, nosso coeficiente A é negativo, tá? E não tem termo independente, né? O termo independente, na verdade, é zero. Isso significa o quê? Significa que o nosso gráfico intercepta o eixo Y aqui, ó. O que quer dizer esse ponto? Que no T zero, F também é zero. No dia zero, eu tenho 0 infectados. Parábola côncava para baixo, vai fazer isso aqui, né? Não é isso? Tá?
Então, só para a gente analisar como que seria representado graficamente isso aí, só para retomar. Ok? Segue. 4. O proprietário de uma casa de espetáculos observou que, colocando o valor da entrada a R$10, sempre contava com 1.000 pessoas a cada apresentação, faturando R$10.000. Com a venda dos ingressos, entretanto, percebeu também que, a partir de R$10, a cada R$2 que ele aumentava no valor da entrada, recebia para os espetáculos 40 pessoas a menos. Ficava mais caro, tinha menos pessoas que iam. Tudo bem com isso? Tá. Nessas condições, considerando P é o número de pessoas presentes em um determinado dia, F é o faturamento com a venda dos ingressos. Qual é a expressão que relaciona o faturamento em função do número de pessoas? De verdade, tem mais do que uma forma de fazer isso. Uma delas é, quando a gente olha para as alternativas e vê uma função do segundo grau, seria montar a função do segundo grau e utilizar os valores que eles nos deram, tá? Outra, amores, é realmente fazer tudo esse, contextualizar, né? Todo esse problema. Então, assim, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tentar representar, sistematizar aqui o que ele está falando e eu vou me usar de uma espécie de tabela, tá? Então, eu vou pegar o seguinte, ele está falando qual é o valor da entrada, tá? O número de pessoas e o faturamento. Tudo bem com isso? Então, vou usar isso aí. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Quando o valor era de R$10, ele contava sempre com 1.000 pessoas. E aí o faturamento dele era de R$10.000. Eu não vou colocar o 10.000 aqui, eu vou colocar porque, como eu estou tentando montar uma fórmula para esse faturamento, eu vou colocar o seguinte, como é que eu faço o faturamento? O faturamento não é sempre assim, ó, o valor que eu cobrei por pessoa vezes o número de pessoas, tá? Então, o faturamento aqui é 10 vezes 1.000, concordam? Ótimo. Aí ele fala o seguinte, só que a partir do R$10, quando ele aumentava, a cada R$2 que ele aumentava, né, ele recebia para os espetáculos 40 pessoas a menos. Ou seja, se ele aumentasse R$2 aqui, até poderia escrever 12 aqui, ele tinha 60 pessoas a menos, ou seja, 40 pessoas a menos. 960 pessoas. O que ficava o faturamento dele, então? O que ficaria aqui? 12 vezes 960. Não vou multiplicar porque não é meu objetivo, tá? Assim como se ele colocasse R$14, ou seja, aumentou mais 2, ia diminuir mais 40 aqui, ou seja, 920 pessoas. Faturamento, 14 vezes 920, tá? Só que assim, quando a gente tá tentando montar, né, elaborar uma função, que é o caso ali, a gente tem que fazer aparecer os valores que o problema está falando. Como assim, prof? Aqui, ao invés de eu colocar R$12, eu vou colocar exatamente o quê? Os R$10 iniciais, mais os R$2 que eu aumentei. O que tem nesse 960? Esse 960 são as 1.000 pessoas iniciais, menos, eu sei que desce 40 pessoas cada vez que eu aumento R$2. Ok? Aqui, de novo, seria o quê? Seria 10 mais 2 vezes 1.000 menos 40. A mesma coisa para o outro. O que tem no outro? Só que aqui eu não vou colocar 10 mais 4. Não, eu aumentei o R$2 duas vezes. Então, aqui também, das 1.000 pessoas iniciais, desceu 40 pessoas duas vezes, diminuiu 40 pessoas duas vezes. Vejam que eu estou usando todos esses números que ele me deu, né? Ele me deu o 10, o R$2, 40 pessoas. Então, eu uso isso. Esse que é o grande segredo.
Então, aqui vai ficar a mesma coisa, ó. 10 mais 2 vezes 2, vezes 1.000, menos 40 vezes 2, tá? Lembrando que no de cima, ele aumentou uma vez só o R$2 e diminuiu uma vez só as 40 pessoas, tá? Então, já aqui eu já consigo pensar alguma coisa. Eu consigo pensar assim, ó. O faturamento é dado por 10 mais esse R$2, eu não sei quantas vezes ele vai aumentar. Então, eu vou colocar N vezes. De novo, ó, esse N é o número de vezes que esse dono da casa de espetáculos aumenta os R$2. Tá? E aí, aqui também, ó, fica vezes 1.000 menos 40 vezes N. Tá, até aí já temos um bom caminho. Porém, o problema não tem esse N, né? Esse N, de certa forma, fui eu que coloquei. Porque o problema fala em duas letras que tem que aparecer. Tem que aparecer o F do faturamento, F, o faturamento. E aí eu já fiz o F aparecer aqui, né, gente? Tá? Só que ele quer que eu coloque P aparecendo. É o número de pessoas, né? E, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Isso aqui que eu fiz, ó, de verdade, não é o valor da venda vezes o número de pessoas? Então, eu vou usar isso aí, ó. Olha isso aí o quê? Lá onde tem o P, porque ele quer que o P apareça. P é 1.000 menos 40N, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o N, para que lá no lugar do N apareça o P, que é o que o problema quer. Então, eu vou ter o seguinte, 40N é igual, o que o 40N é? 40N é igual a 1.000 menos P. Ou seja, o nosso N é 1.000 menos P sobre 40. Amores, não pode simplificar o 40 com o 1.000, tá? Vamos lembrar disso. Só se eu conseguisse simplificar todos ao mesmo tempo. Não posso. Se fosse multiplicação aqui, eu poderia. Tá, e agora? Bom, agora sim dá bastante trabalho mesmo, tá? Nós vamos pegar lá de novo, ó. E no lugar do N, aqui e aqui, eu vou colocar isso aqui. Então, vamos lá. Eu até vou abrir um colchetes aqui, pessoal, em vez de um parênteses, tá? Porque vai ficar 10 mais 2 vezes, quem é o meu N? O meu N é 1.000, perdão, menos P sobre 40, tá? Lembrar que o 2 tem que multiplicar tudo isso aqui. Vezes, de novo, 1.000 menos 40, que multiplica, no lugar do N, 1.000 menos P sobre 40. Tá? Agora, é operar matematicamente isso. O que eu quero dizer com isso? Olha só, é uma multiplicação aqui, então eu vou, deixa eu trocar agora, simplificar o 2 com 40, vai dar 1 e 20. Então, eu terei 10. Ó, agora ficou 1 vezes 1.000, 1.000 positivo. E 1 vezes menos P sobre 20. De novo, não pode simplificar esse 1.000 com esse 20, tá? Já posso voltar ao parênteses. Vezes, mesma coisa aqui, ó. 1.000, ó, aqui eu posso simplificar o 40 com 40, só que vocês têm que tomar muito cuidado, porque ficou um menos antes do parênteses, e esse menos tem que ser distributivo para ambos. Então, vai ficar menos 1.000 mais P. Que nem ficou denominador, tá? E tive uma vantagem aqui, né? Aqui ficou 1.000 menos 1.000. Coisa boa. Então, quase no fim. Parece horrível, mas a gente tá quase no fim. Então, F,
Aqui, ó, aqui, nesse primeiro parênteses, eu vou tirar o mínimo, porque daí fica tudo sobre o mesmo denominador, né? Então, 20, divide por 1, 20, vezes 10, 200. 20 divide por 21, então, 1.000 menos P. E tudo isso aqui vai multiplicar P, tá? Isso é uma folha nova. Baixar aqui, deixar aqui para vocês enxergarem, tá? Então, amores, o faturamento vai ser, desse lado aqui vai ficar 1.200, né? 1.000 mais 200, menos P sobre 20, vezes P. Isso quer dizer que tudo isso aqui tem que multiplicar por P. 1.200 vezes P, 1.200 P. Menos P vezes P, menos P ao quadrado sobre 20. Não tem isso nas alternativas, mas o que o problema faz? O problema divide cada uma dessas partes por 20. 1.200p dividido por 20, 60p. Menos p ao quadrado dividido por 20, não tem divisão, o problema deixa assim. Bem trabalhoso, né? Mas chegamos à nossa solução. Bom, agora a dica, né? A dica é a seguinte. Nós que trabalham com uma questão do Enem, uma das coisas que eu faria, tá, lá no lugar de vocês, é fazer por substituição. Já que vocês têm essa possibilidade, eu pegaria as alternativas e colocaria aqueles valores que eles me deram. Quais foram os valores que eles me deram? Eles me deram o seguinte, que quando eu tenho, ó, é FP, olhem as alternativas aqui, tá? São FP. Quando eu tenho 1.000 pessoas, eu tenho um faturamento de 10 mil reais. Substituem nas alternativas para ver se isso fecha. Claro, né, gente? Não é um dado só que eu tenho que colocar, eu tenho que colocar mais do que um, mas já ajuda. Vamos olhar na letra A? A letra A não, porque é aquela que eu tenho. Até vou colocar. Vamos olhar na letra A. Letra A eu tenho menos P ao quadrado sobre 20 mais 60p. Vejam o seguinte, vejam se o faturamento vai ser realmente 10 mil quando colocar 1.000 pessoas. Ó, vai ficar menos, no lugar do P é 1.000, né? 1.000 ao quadrado vai ficar 1 milhão, dividido por 20. Mais 60 vezes P, que são 1.000 pessoas. Opa, falhou meu som aqui, peraí. Só um pouquinho, gente, que tem um problema no microfone. Desculpe, vamos lá. Então, F vai ser igual, já vou simplificar aqui, vai dar menos, isso aqui são 10 mil, isso aí. Então, menos 50 mil, 100 mil, né? Mais 60 mil. Faturamento é quanto? 10 mil. Era o que eu queria? Sim. Testa com outro ponto, com outro valor. Que outro valor? O outro valor que ele me deu. Eu sei que lá no começo, ó, deixa eu pegar a folha anterior para vocês verem. Eu sei que quando eu tenho 960 pessoas, então, aqui, ó, 960 pessoas, o faturamento vai ser quanto? 12 vezes 960, né? Tá aqui. Esse nós vamos ter que fazer. Não vou terminar de testar, mas vocês vão encontrar com certeza, né? Se substituírem aqui por 960, vocês vão encontrar o faturamento como sendo esse aqui. É uma dica, né, pessoal? Uma ideia, porque saber trabalhar com função é saber que a gente pode substituir os valores. Isso é uma coisa importante, tá? Aí eu selecionei um outro exercício que trabalha também com umas coisas parecidas com isso, que é o seguinte. Um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van.
pois realiza com relativo conforto e preço acessível quase todos os tipos de transporte, escolar, urbano, intermunicipal e excursões em geral. O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra, para uma excursão até a capital do seu estado, R$ 60 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro pagará mais R$ 2 por lugar vago, sendo X o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado em reais pelo dono da van para uma viagem até a capital é... Gente, ele quer que apareça o quê? Olhem nas alternativas. V e X. O que o V é? O valor arrecadado. O que o X é? Número de lugares vagos. Então, vamos começar com isso? Vou pensar a mesma coisa. X, que é o número de lugares vagos. Aí, vou colocar aqui. Número de passageiros. Valor por passageiro. E o valor arrecadado. Tá? Que é o valor final que ele arrecadou. Então, vamos juntos. Se o X for zero, o que o X é mesmo? Número de lugares vagos. Quantos passageiros eu vou ter? 15 passageiros, nenhum vago. Qual é o valor por passagem? Quando a lotação é máxima, R$ 60. Qual é o valor? Gente, nós estamos tentando buscar uma função, vai fazer a multiplicação, deixa só indicado. O valor é 15 vezes 60. Próximo. X igual a 1 significa que eu vou ter um lugar vago. Quantos passageiros eu vou ter? 14. Lembre-se da questão anterior. Nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer 15 menos 1. Valor por passageiro. O que fala aqui? Vamos lá. Se ele não atingir a capacidade máxima, cada passageiro deverá pagar mais R$ 2. Ou seja, 60 mais 2. Valor? 15 menos 1, que multiplica 60 mais 2. Mais uma. Última. Se o X for 2, número de passageiros, 15 menos 2. Valor a mais por passageiro, 60. De novo, faz aparecer os valores. Aquele R$ 2 vai ser multiplicado por 2. O que eu vou ter? 15 menos 2 vezes 60 mais 2 vezes 2. Ok? Gente, observa o seguinte. Aqui, ó, esse 1 é exatamente esse 1. Esse 2 é exatamente esse 2. Ou seja, o número de passageiros, eu estou generalizando agora, tá? O número de passageiros é 15, sempre, menos os lugares vagos. Se eu não tiver lugar vago, eu tenho 15 passageiros. Se eu tiver 5 lugares vagos, eu vou ter, então, 10 passageiros. Concordam? Qual é o valor da passagem? O valor da passagem é 60 mais R$ 2 vezes o número de passageiros faltante. Número de passageiros faltante? X. Portanto, o valor vai ser dado por número de passageiros vezes o valor de passageiro, de cada passageiro, né? Pela viagem. O que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar. Vamos fazer a distributiva. Todo mundo vezes todo mundo aqui, ó. Cuidado com os sinais. Então, o valor vai ser, vamos lá, 15 vezes 60, 900. 15 vezes 2x, 30x. Menos x vezes 60, menos 60x. Menos x vezes 2x, menos 2x ao quadrado. Unindo os termos semelhantes, eu vou ter 900, 30 com menos 60, menos 30x, menos 2x ao quadrado. Ah, prof, olha só, dá para simplificar por 2. Não, amores, a gente só faz isso quando é equação. Isso é uma função. Eu não posso dividir esse v por 2, concordam? Então, eu não posso dividir a função. Não pode, isso não existe. Tá? Nem que pudesse, não pode simplificar. Tá bom? Essa foi mais tranquila, tá? Desculpa, letra E. Acho que não sei se antes eu coloquei a resposta, mas a resposta da anterior era a letra A.
ok? Essa foi mais rápida, até porque a gente tinha conversado sobre a anterior, mas não deixa de ser tão difícil quanto. Vamos lá. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3. Grau menor que 3 é grau 2, ou seja, função do segundo grau, ou grau 1, função do primeiro grau. Para alterar as notas x da prova para as notas y igual a f de x. Então, x são as notas anteriores, y são as notas posteriores. Então, vamos ver o que ele fala para nós. Eu tenho x e eu tenho y. Vou transformar isso. Por quê? Porque ele fala o seguinte: a nota 0 vai permanecer 0. Então, se tirou x, se tirou 0, vai continuar tirando 0. A nota 10 permanece 10. Se tirou 10, vai continuar com 10. Agora, se tirou 5, vai passar a ser 6. Qual é a expressão que deve ser utilizada pelo professor? Aqui também, né, pessoal? Aqui a maior barbada aqui seria a substituição. De verdade, tá? Vou pegar uma e vou mostrar. Claro, eu poderia fazer, eu só estou tentando mostrar outro jeito de fazer, tá? Então, a substituição seria uma boa, como todas as outras poderiam ter sido, tá? Eu vou pegar uma delas, por exemplo, eu vou pegar a letra D. Vamos dizer que eu vou começar pela letra D e vamos ver se funciona. 4 quintos, esqueci do Y, né? Que horror. 4 quintos de x mais 2. E aí, vou substituir. O que eu vou pegar? O ponto 0, 0. E vou ver se isso vai funcionar. No lugar do y, 0. 4 quintos vezes o x, que é 0, perdão, mais 2. 4 quintos vezes 0 é 0. Eu cheguei à conclusão que 0 é igual a 2. Gente, 0 não é igual a 2, né? Então, com certeza, não é a letra D. Deixa eu fazer assim. Isso não ficou bom, isso ficou péssimo, mas ok. Não é a letra D, tá? Vou tentar outra. Vou tentar a letra B. Veja, se falhou com uma, não precisa tentar com as outras, né? Essa é a ideia, tá? Vou tentar com a letra B. A letra B diz que y é igual a menos 1/10 de x ao quadrado mais 2x. Vamos lá. 0, 0 vai funcionar, então eu vou tentar com outra, tá? É porque eu já sei que vai funcionar. Então, eu vou tentar com o 10, 10. 10, 10. Será que vai fechar com o 10, 10? No lugar do y, 10. Aí nós vamos ver se isso aqui é real, né? Menos 1/10 de x ao quadrado. Droga, errei, né? Já devia ter botado o x, que é 10. Vou botar aqui em cima, tá? Mais 2 vezes o x, que é 10. Então, 10. Será que é menos 1/10 vezes 100 mais 20? Vamos lá, vamos ver. Simplificando aqui, ó, 10 por 100 é 10. Isso aqui vai ficar menos 10 mais 20. Ó, essa deu certo. Mas aí eu vou tentar com outra. Vou tentar com a 5, 6. Eu vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil de ver, tá? Então, no lugar do x5, no lugar do y, 10. Então, vamos lá. Y, 6. Será que é igual a menos 1/10 de 5 ao quadrado mais 2 vezes o x, que é 5, eu ferrou, 5. 6 é menos 1/10 vezes 25 mais 10. Gente, isso aqui vai dar menos 25 dividido por 10. Menos 25 dividido por 10 é menos 2,5. Isso aqui não é verdade. Então, a letra B já não é. Claro que eu comecei mais para trás, né? Mas assim, se nós tivéssemos começado com a própria letra A, y é igual a menos 1/25 vezes x ao quadrado mais 7 quintos de x, tá? O 0, 0 funciona. Será que o 10, 10 funciona? Vamos lá. 10 é igual a menos
1/25 vezes x, que também é 10, ao quadrado, mais 7/5 vezes 10. 10 é igual a menos 1/25 vezes 100, mais, simplificação, 14. 7 vezes 2. 10 é igual, aqui também, ó, vou simplificar. Então, vai ficar menos 4 mais 14. Essa fechou. Mas, será que fecha a outra também? Vamos ver. A outra é 5 e 6. Então, vamos lá. X e Y. 6 é igual a menos 1/25 vezes 5 ao quadrado, mais 7/5 vezes 5. 5 ao quadrado é 25, né, amores? Já posso simplificar. O 5 com o 5 também. Então, 6 vai ser igual a menos 1 mais 7. Fechou também. O 0, 0 fecha também. Então, já teria na letra A conseguido, né? Eu que fui para as outras. Seguindo. Número 7. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Prof, o que é a secção transversal? Secção transversal é o seguinte, pensem que vocês têm a minha garrafinha aqui, tá? A minha garrafa, uma garrafa aqui. Se eu coloco ela assim, né? Porque o túnel é assim, concordam comigo? O túnel é como se fosse... A secção transversal é a secção de cima para baixo. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Se fosse de cima para baixo nisso, não ficou bom no vídeo, né? Mas quando eu olho assim um corte de um túnel, por exemplo, de cima para baixo, vai ficar isso aqui, não vai? Tá? Então, vamos colocar o chão, que é a estrada, aqui é onde entra no túnel. Tá? Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico. Eu quero isso aqui, ó. Qual é essa área? Ok? Usando o eixo horizontal, falou em eixo, é o eixo X. Então, o eixo horizontal, né, o eixo X, no nível do chão. Então, esse vai ser o nosso eixo X. E o eixo vertical, e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical. Como eixo de simetria? Amores, a parábola é sempre simétrica. Seja ela côncava para cima, ou seja ela côncava para baixo, ela é sempre simétrica. A partir do momento que é simetria, ela é tipo espelhada, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um eixo de simetria. Concordam? Ó, ela é espelhada para um lado e para o outro. E aqui, eu também tenho um eixo de simetria. Sempre existe um e só um eixo de simetria. Então, nessa parábola aqui, o nosso eixo de simetria é esse aqui. Tá? Então, esse aí vai ficar como sendo o nosso eixo Y. Obteve a seguinte equação. Então, o engenheiro teve a seguinte equação. Y é igual a 9 menos x ao quadrado, sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sob uma parábola como essa é igual a 2/3 da, toda vez que tem esse da, é multiplicação, isso podia ser porcentagem, tipo 30% da área do retângulo. Que retângulo, gente? Um retângulo, existe um retângulo que ele inventou agora, que ele fala o seguinte para nós sobre esse retângulo. As dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. A base e a altura. Ok. Gente, a base é a distância daqui até aqui. O que são essas coisas aqui? Essas coisas aqui são o intercepto da parábola com o eixo X. Em suma, o nosso x' e o nosso x duas linhas. Quando eu pego essa função e transformo numa equação igual a 0. Então, eu vou ter... vou passar para cá, para deixar o x ao quadrado positivo.
Para me livrar desse quadrado aqui, operação inversa de quadrado é mais ou menos raiz quadrada. Portanto, eu tenho dois valores para x. Menos 3 e mais 3. Qual é a distância que eu tenho do menos 3 para o mais 3? Não é zero, né, pessoal? Quantas unidades tem no menos 3 para o mais 3? 6. Ou seja, lá, aquele retângulo que eu queria, tem base 6. E qual é a altura desse meu retângulo? Amores, função do segundo grau, tá? Concavidade para baixo. Já sabíamos que a concavidade era para baixo. Esse aqui não é o termo independente? Não importa se ele está antes. Está sem x, então ele é o termo independente. Aqui é onde a parábola intercepta y. E onde é que ela vai interceptar y? 9. E eu tenho certeza que é o ponto mais alto, porque ela falou que ela é simétrica a partir daí. Então, já sei que ela tem que descer. Então, eu sei que tem 9 de altura esse meu retângulo. Como é que a gente faz a área de retângulo? A área de retângulo é base vezes altura. Então, a área desse nosso retângulo é 6 vezes 9, ou seja, 54. Desta forma, a área sob o arco da parábola é 2/3 vezes 54. Vou simplificar. 54 vou dividir por 3, vai dar 18. A área sob o arco da parábola é 36. Perguntinha, qual é a parte frontal da tampa em metro quadrado? 36. Ok? Tem que saber tudo sobre função do segundo grau, né, pessoal? É bastante coisa. Então, por isso que eu peguei várias questões que envolvessem várias coisas distintas, tá? Então, vamos lá. 8. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Bom, a princípio a gente tem a parábola, né, gente? Parábolazinha aqui, tá? Que a gente tem sempre só os eixos X e o eixo Y. Rotacionar ela, tá? Rotacionar ela de tal forma a criar uma ilusão de ótica, vamos dizer assim. Vai formar, então, uma taça, que é o que está acontecendo aí. A função que expressa a parábola no plano cartesiano, ou seja, no plano XY, é dado pela seguinte lei. F de x é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x. Aqui ficou na linha de baixo, mas no exercício de vocês eu tomei cuidado para aqui não, tá? Onde o C é a altura do líquido. É isso que ele está dizendo, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola. Opa, agora surgiu o vértice. Vamos trabalhar com o vértice. Tá? Vértice da parábola. Primeira coisa é que vértice é um ponto, amores. Ele tem um X e um Y, se ele é um ponto. Como eu faço para descobrir cada um desses aí? Bom, o X do vértice é menos B sobre 2A. Quem são esse B e esse A? A, B, C. Ok? Coeficientes. E o Y do vértice é menos discriminante sobre 4A. Esse discriminante, que a gente chama de delta, porque é a letra grega delta, é a mesma que aparece lá na fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4AC. Tá? Ok. Só vou seguir, então. Sabe-se que o ponto V representa o vértice. Ok. Nessas condições, qual é a altura do líquido contido na taça? A pergunta é qual é esse C. Então, já que ele me deu o vértice, vou lá olhar para o tal do vértice. Tá? O gráfico aqui é extremamente importante para nós, porque ele nos dá uma informação muito relevante. O ponto V está aqui, né? Ele está no eixo X. Eu não sei em que lugar do eixo X, então eu vou encontrar. Como é que eu vou encontrar? Bom, primeiro, então, vou encontrar o X do vértice. X do vértice, vou calcular, né? Não encontrar. Menos B sobre 2A. Então, X do vértice é menos o B, que é menos 6, sobre 2 vezes o A, que é 3 meios. Vou simplificar, né? Tá? Eu vou ter que o X do vértice é 6
menos vezes menos, sobre 3. Então, meu x do vértice é 2. Show. Bah, prof, vou calcular o y do vértice, só que no y do vértice eu preciso do c e eu não tenho c. Aí que tá o segredo. Nesta questão, especialmente, eu não preciso procurar o y do vértice, porque, amores, o vértice está aqui. Qual é o y correspondente desse ponto? Vai para o eixo y. Bate no zero. Se eu tenho um ponto no eixo x, o y é zero. Ou seja, temos essa informação de que o y do vértice é zero. Então, a gente tem o ponto V, que é 2 e 0. E quando eu tenho um ponto, nesse caso é o vértice, mas quando eu tenho um ponto qualquer, eu vou fazer algo que eu já fiz nas outras questões. Se eu tenho um ponto, eu tenho o valor de x e y, que eu posso substituir ao mesmo tempo lá na função. Então, f de x, lembre-se que sempre quem está isoladinho aqui ocupa o lugar do y. Então, no lugar do y, eu vou colocar quem aqui? 0? Então, 0 é igual a 3 meios vezes x ao quadrado. X é 2. 2 ao quadrado. Menos 6 vezes o x, que é 2, mais c. Olha para isso aqui. A única incógnita que ficou aqui é o c, que é exatamente o que eu preciso. Então, eu vou ter que 0 é igual a 3 meios vezes 2 ao quadrado, 4, que já posso fazer, né? 12 mais c. Podemos simplificar, né? O 2 com 4. Eu vou ter que 0 é igual a 3 vezes 2, 6 menos 12, mais c. Ou seja, 6 menos 12, né? Vai dar menos... Opa! 6 menos 12 vai dar menos 6. Passando para o outro lado, c igual a 6. Ou seja, a taça tem 6 centímetros de altura de líquido. Tá? Vamos lá. Essas de vértice, elas até são as mais fáceis, tá? Segue. Vamos lá. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. Pausa para água. O lucro obtido é dado pela expressão lucro em função de x, né? Ainda não sei o que é x, mas eu vou descobrir. Mas L é o lucro, tá? Menos x ao quadrado mais 12x menos 20. Onde x representa a quantidade de bonés. Então, de novo, tá? L é lucro. E x é a quantidade de bonés. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Aqui, ó. Aqui é muito importante, tá? Quando a gente trabalhar com função do segundo grau, que é o que está acontecendo, e falar em máximo ou mínimo, é função vértice. Tá? Tá, mas quando que vai falar máximo, quando que vai falar mínimo? Bem simples. Essa função do segundo grau, tá? Ela tem o coeficiente de x ao quadrado negativo. Então, graficamente, ela é uma parábola côncava para baixo. Se ela é côncava para baixo, ela vai ter aqui um ponto máximo. Então, em funções cujo gráfico é côncavo para baixo, ela vai ter um ponto máximo. Agora, se fosse uma parábola côncava para cima, o que essa parábola côncava para cima vai ter? Ela vai ter um ponto mínimo. Que só para a gente pensar um pouquinho. Mas esse caso, ela quer máximo. Então, assim, ó, função do segundo grau e falou máximo ou mínimo, é o que a gente tem que calcular? Vértice. Mas será que é todo o vértice? Não. Eu tenho que verificar se eu quero o x ou o y do vértice. Aí ele falou em lucro máximo. Então, lucro tá aqui ocupando o lugar do y, então é o y do vértice. Não necessariamente. Ele vai falar em lucro máximo, mas a pergunta vai me dizer se eu quero realmente qual é o lucro máximo ou se eu quero o x do vértice, a quantidade de bonés. Ele não vai falar quantidade de bonés máximo. Não, ele vai falar o seguinte. Vamos lá para a questão. Para obter o lucro máximo, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a... O que eu estou querendo calcular mesmo? A quantidade de bonés.
Apesar de eu falar em lucro máximo, isso é só para dizer que eu quero o vértice. Só que como eu quero a quantidade de bonés, eu quero o X do vértice. Porque X é a quantidade de bonés, que é menos B sobre 2A. E olha que questão barbada. Menos o B, que é 12, dividido por 2 vezes o A, que é menos 1. X do vértice vai ser igual a menos 12 dividido por menos 2. 6, gente. Eu quero 6 bonés para ter uma quantidade, um lucro máximo. Acabou. Adoro essas, né? As pessoas acham que vai ser difícil. As de vértice. Então, função do segundo grau, ele falou máximo e mínimo é vértice, tá bom? Próxima. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa em graus Celsius é dado pela T, que é a temperatura, em função de H, que eu ainda não sei o que é, menos H ao quadrado, mais 22H menos 85. Em que H representa as horas do dia. Perfeito. Então, T é a temperatura e H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Opa, função do segundo grau, máximo, tem que apitar o cérebro, é vértice, tá? Então, vamos lá. A tabela associa intervalos de temperaturas em graus Celsius com as classificações baixa, muito baixa. Não fica admirando a tabela, depois a gente vê. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, então, maior número máximo, a temperatura, ele quer temperatura. Qual que é a temperatura? A temperatura é o H ou é o T? É o T. T está ocupando o lugar de quem? Do X ou do Y? Do Y. Então, eu quero quem? Eu quero o Y do vértice. Menos delta sobre 4A, tá? Vou fazer o nosso delta separado aqui. B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual a 22 ao quadrado menos 4 vezes. Cuidado com os sinais, tá? Menos 1, menos 85. Beleza, né? Vamos fazer 22 vezes 22. 22 vezes 22, 44 e 44. Ok, já fiz. Delta é igual a 484. Aqui sinais, ó. Menos vezes menos. Mais vezes menos. Menos. 4 vezes o 85, 340. Então, o nosso delta vai ser igual a 144. Isso não é meu y, tá, amores? Vem pra cá, substitui agora. Y do vértice vai ser menos o delta, que é 144, dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. Y do vértice vai ser menos 144, dividido por menos 4. Menos dividido por menos, mais 144 por 4, 36. O que eu achei? A temperatura. Aí ele fala o seguinte, ela está classificada como? Então, vem para cá, intervalo de temperatura. Onde é que o 36 está? Está aqui, ó, entre 30 e 43. Qual é a classificação? Alta. Vem para cá, alta. Outra questão barbada. Deu mais trabalho fazer 22 vezes 22. Última. O projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é 25 metros. Gente, máxima, hein? Parábola, função do segundo grau. Máxima, vértice. Viram essas duas palavrinhas? Admita um sistema de coordenadas XY, ou um sistema cartesiano, tá? Em que no eixo vertical Y está representada a altura e no eixo horizontal X está representada a distância, ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto 150 para X e 0 para Y. Estão vendo isso? Aqui, ó. X e Y. E o canhão está aqui, ó, neste ponto. Que está a 150 metros daqui. Então, ele está a 150 e 0.
tá? Qual é a equação da parábola que representa a trajetória escrita no projétil? Gente, olha só, vamos usar todas as informações que a gente tem bem barbada, assim, ó. Vamos lá. Primeira informação, tá? Primeira coisa. Essa é a parábola, não é? Então, aqui é 0 e aqui é 150, tá? Outra coisa que eu tenho de informação importante é esse aqui é o ponto mais alto. O ponto mais alto é 25, isso para y. E o que será que é para x? Quando eu tenho o gráfico, tá? O x, esse seria o x do vértice. O x do vértice, ele tá sempre a meia distância, ou seja, ele é sempre a média entre os dois pontos onde a parábola passa pelo eixo x. Então, a média entre 0 e 150 é 75, tá? Aqui, eu vou usar uma coisa que eu poderia ter usado na questão, aquela questão que fala sobre o professor que troca as notas, que é montar a minha equação, a minha função. E é isso que eu vou fazer. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Gente, eu tenho que montar a função do segundo grau aqui. E aqui eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Eu tenho 1, 2, 3 coisas que eu preciso descobrir. Eu chamo isso de corpos estranhos. Se eu tenho 3 corpos estranhos ali, né? Porque x e y tem que aparecer, as outras não. Eu preciso de 3 informações. 3 informações, quando eu tenho um gráfico, são 3 pontos. Então, me ajudem. Este ponto aqui. Esse ponto é o ponto 0, 0. Tá? Outro ponto. Este ponto aqui, que é o vértice, no caso. Esse ponto aí é 75 para x, 25 para y. E, finalmente, outro ponto que eu vou ter, esse aqui, que é 150 para x e 0 para y. Eu vou substituir esses 3 valores na função, lembram? Ó, no lugar do x 0, no lugar do y 0. Então, eu vou ter 0 vezes a vezes 0 ao quadrado, b vezes 0 mais c. Eu gosto muito quando isso acontece de 0 ao quadrado, 0, vezes a 0, b vezes 0. Então, c, já achei o c 0. Aqui eu poderia ter usado uma outra coisa muito mais fácil do que pensar isso, tá? Mas eu generalizei para se eu não tivesse esses outros pontos. Que é a unipassa, o C sempre é a unipassa, né? A parábola intercepta o eixo Y, ó. Já podia ter colocado. Por que eu quis fazer? Porque se eu não tiver o ponto 0, 0, se eu não tiver o unicórnio Y, então eu vou ter que usar os 3 pontos, tá? Mas sugiro que vocês sempre tentem olhar se vocês têm onde a parábola passa pelo eixo Y, tá bom? Que esse vai ser o C. Ótimo. Isso significa que aqui no lugar do C eu já vou botar 0, ou seja, nem vou usar. Aí vamos lá. Aqui, ó. Y, que é 25, é igual a A vezes x ao quadrado mais B vezes, perdão, x que é 75. Tá? Vamos fazer 75 vezes 75, né? 75 vezes 75. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35, 37. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 7, 49. 52. Então, 5, 12, 6, 5. Jesus. 25 é igual a 5.625A mais 75B. Isso é um problema, né? O Enem sempre trabalha com valores altos. Agora, isso aqui eu só vou puxar um pouco mais para baixo. Muito provavelmente, isso aqui dá para dividir tudo por 25, mas eu vou deixar porque eu quero ver o que eu vou conseguir aqui embaixo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Y0 igual a vezes 150 ao quadrado mais B vezes 150. Então, isso aqui vai dar 0 é igual. Aqui já vou fazer uma coisinha assim para me ajudar. Vocês enxergam que todos eles dão para dividir por 150? Vou simplificar por 150, ó. 0 dividido por 150 é 0.
150 ao quadrado dividido por 150. Crianças, olhem só. 150 ao quadrado não é 150 vezes 150? Então, se eu dividir 150 ao quadrado por 150, vai dar o quê? 150. Facilitei um pouco a minha vida aqui, né? Mais 150b dividido por 150 dá b. Aí, aquele lá em cima, eu vou dividir por 25, é o máximo que eu consigo fazer eles nesse momento, tá? Então, vamos simplificar isso aqui por 25. E aí eu vou ter 1 é igual, legal, 5.625 dividido por 25. Sem pressão, né? 2 vezes 25, 50. 62 dividido por 25, 2. Menos 50. 125 dividido por 25, 5. Então, igual a 225A mais 3B. Eu vou usar agora essa equação e essa equação para determinar os valores de A e B no quê? Num sistema. Vou pegar uma folha mais limpa, porque essa aqui tá um horror, tá? Vou deixar eles aqui para mostrar para vocês. Isso. E aí, vou copiar o seguinte. 150A mais B é igual a 0. E essa 225A mais 3B igual a 1. Tá? Eu já podia ter feito o quê, né, pessoal? Ter ganho tempo aqui. E já ter copiado a primeira, por exemplo, multiplicada por menos 3. Porque daí eu consigo menos 3B. Mas vamos lá. 150 vezes menos 3. Menos 450A menos 3B. Do 0 vezes menos 3, 0. 225A mais 3B é igual a 1. Vamos lá. Por adição, menos 450 com mais 225, menos 225A. Menos 3B e 3B, isso é igual a 1. Vou multiplicar por menos 1, né? Se eu fizer isso, vai ficar 225A positivo igual a menos 1. A é menos 1 dividido por 225. Achei meu A. Para achar meu B, vem e substitui em qualquer uma delas. Vou escolher essa aqui. 150A mais B é igual a 0. Então, B vai ser menos 150A, certo? Então, meu B vai ser menos 150 vezes menos 1 sobre 225. Quanto que dá para simplificar esses carinhas? Acho que por 25, né? 225 dividido por 5 dá 7? Não. 225 dividido por 5 dá muito mais, né? Vamos fazer por 25, perdão. Dá 9. Perdão. 9. E 150 dividido por 25 dá 6. Dá ainda para dividir mais ainda, né? Então, isso aqui, ó, menos vezes menos, mais 6 nonos. Vamos simplificar de novo? Ai, gente, agora que eu vi, eu não devia ter feito isso. Vou mostrar para vocês o porquê que eu não devia ter feito nem essa simplificação. Porque olha o denominador aqui. Eu devia ter deixado o mesmo denominador aqui, tá? Então, eu vou voltar um pouquinho, não que isso aqui esteja errado, eu ia chegar aqui B igual a 2/3, mas vai me dar mais trabalho, porque depois eu vou ter que tirar mínimo. Querem ver? Vem para cá de novo. B vai ser igual, menos vezes menos, mais 150 vezes 1, esquece a simplificação, tá? Sobre 225. Tá. Eu fiz tudo isso para quê? Para montar a minha função, que é y igual a ax ao quadrado mais bx, mais o c, que é 0, não vou botar. Y é igual, no lugar do a, menos 1 sobre 225x ao quadrado, e o b, 150 sobre 225x, tá? Aí nós vamos olhar e vamos falar assim, não tem isso aí, prof, tá errado.
Não tem, né? Mas às vezes eles são mais cretinos ainda e eles tiram o mínimo para antes e depois da igualdade para se livrarem do denominador. A questão já não é ruim o suficiente. 225 divide por 1, 225 vezes y. 225 divide por 225, 1. Então, menos 1x ao quadrado. 225 divide por 225, mais 150x. Por isso, gente, que eu deixei no 225, porque eu olhei um pouco adiante. Então, apliquei para antes e depois da igualdade, fica 225y igual, só colocando na ordem que está na questão, 150x menos x ao quadrado. Letra E. Bastante trabalho essa, né? Gente, eu falei bastante aqui, porque eu acho que tinha muita coisa para a gente retomar dessas questões todas, tá? Então, claro, se tem uma questão que vocês estão vendo que vocês já entenderam, é só passar adiante, tá? Então, é só para tentar tirar todas as dúvidas possíveis e preparar vocês de verdade, né? Não só fazer de conta, tá bom? Um beijo grande, até a próxima!